Estamos de volta, né, depois de alguns dias aí, mas vamos caminhar agora dessa metade para o final. E creio que seja importante nós recapitularmos o que nós dizíamos então na última aula. Nós estávamos falando sobre a glória da segunda casa, que seria maior do que a primeira, e depois falamos também do texto de Isaías 61, né, o verso que falava, que nos diz ainda a seguinte verdade: que a glória, ou melhor, que no lugar da nossa vergonha e da vossa vergonha, nós teríamos dupla honra. E essa duplicidade de honra, se é que a gente pode dizer assim, essa dupla honra, era para eles, Bia, de forma matemática e terrena. Porque como eles iam entender de coisas espirituais se eles estavam no escuro? Não tinha como. Né? Então, Jesus, porque era Jesus, eles não sabiam, a gente gosta sempre de falar isso, né? Falava usando a referência que eles tinham, que eram as coisas terrenas. E de forma matemática, então, ele disse a eles, né? Olha, tereis dupla honra, assim como que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. E aí eu anotei mais duas dessas verdades para que a gente então tivesse clareza de uma vez por todas a respeito dessas profecias e dessas verdades que falavam justamente a respeito desse tempo agora em Jesus. Né? Era para esse tempo agora. E como é que isso aconteceu então? A outra verdade que era assim, ó, onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Esse é o próprio apóstolo Paulo que vai nos dizer. E há também uma quarta expressão, uma quarta verdade, um quarto nome, e nós vamos entender o que é esse nome, que era dito assim, ó, a respeito da porção dobrada, né? Como no episódio lá de Elias e Eliseu, quando Elias ia para ser arrebatado, né? Ele sabia que ele ia ser arrebatado. Ele disse para Eliseu: me pede então o que você quer e eu te darei. E aí Eliseu, né, mais que depressa, me dá a porção dobrada do teu espírito. E mais uma vez aqui parecido com dupla honra, parecido com graça abundante, parecido com glória maior, a glória da segunda casa. Então, essa porção dobrada, assim como dupla honra, não tinha um significado de duas vezes mais. A porção dobrada, especificamente falando dela agora, a porção dobrada era um nome dado, olha só que interessante, o nome dado à bênção do primogênito. Então, a porção dobrada era a bênção, a herança, grave bem esse nome, a herança, que o filho mais velho recebia do pai. Então, o filho mais velho recebia toda a herança, porque o filho mais velho era que era o responsável. E o responsabilizado por pegar toda a riqueza da família, que o pai passava, para que agora ele continuasse, Administrar. a partir da sua geração, administrando essa riqueza, fazendo essa riqueza crescer. E também, não somente a riqueza, mas a mensagem, a verdade, o ensino, né? Tendo a responsabilidade agora de perpetuar, né? De fazê-la continuar e passar para frente, enfim, essa ideia. Então, porção dobrada era a bênção do primogênito. O primogênito, o filho mais velho, recebia toda a herança, não recebia apenas uma parte. Então, olha que interessante. Se nós pensarmos em bênção do primogênito, quem é o primogênito hoje dentre muitos irmãos? Jesus. Jesus. Jesus é o primogênito. Ele veio unigênito, como unigênito, porque era o próprio Deus. Era ele se esvaziou Da da sua sua glória. forma de ser Deus, assumiu a forma de servo. E veio como unigênito
então agora de um pai, né? Para que os discípulos e o homem agora tivesse essa referência mais íntima, não como um Deus distante, mas agora tendo uma referência de um pai, né? Gerando maior intimidade. Jesus então vem como unigênito, depois da sua morte e ressurreição, ele se torna primogênito, porque agora ele vai nos chamar de irmãos, e nós agora somos seus irmãos desse irmão mais velho, desse primeiro, né, dentre muitos. E alguém poderia perguntar assim, Bia, questionar assim, então, Peterson, a bênção da primogenitura foi para com Jesus, né? Não, e nós vamos ver o porquê. Assim como na dupla honra, a porção dobrada, a abundante graça, ela transborda em nós. Não é uma graça que transborda lá daquele céu para nós, mas transborda justamente em nós. É a graça que superabunda em nós, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Como a gente dizia e disse na aula anterior, na 13ª aula, dupla honra e também porção dobrada não era o dobro de uma bênção que receberíamos também do lado de fora. Mas é essa bênção que agora a gente recebeu e agora ela é permanente. E ela é dobrada no sentido de que, além de eu ser abastecido e suprido, eu também me torno, Bia, a Isso. provisão, a própria provisão para aqueles que ainda se veem em necessidade. Poderoso, né? Então, Poderoso. ali na frente a gente vai mudar, né? A gente vai, ou melhor, a gente vai lembrar. E é por isso que não devemos mais ficar esperando as coisas acontecerem, porque elas já aconteceram. E esse modo velho de pensar agora tem que desaparecer, porque tudo está em nós. Sim. Agora, eu não sei se você quer falar alguma coisa aí, Bia, mas dizendo sobre. Quer falar? Não, pode continuar. Desculpa. Falando dessa bênção do primogênito ainda, olha só como a totalidade da riqueza e da bênção não fica só em Jesus, porque Jesus agora vai passar para nós, e a gente vai ver isso no texto, por exemplo, de Romanos, Romanos 8, Romanos 8:17. Olha que maravilhoso isso daqui, ó. Ora, Paulo dizendo, né? Porque Paulo entendeu essa verdade. Ora, se somos filhos, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus, que Deus nos deu, ali nesse momento em que Jesus está homem, né? Ali com seu pai. E co-herdeiros com Cristo. Olha que texto maravilhoso. Romanos 8:17. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Ou seja, Paulo está nos dizendo que nós nos tornamos co-herdeiros. E co-herdeiros é herdeiros com. Ele mesmo termina o texto dizendo co-herdeiros com Cristo. Quer dizer, a mesma herança que Jesus recebeu como homem, né? De modo agora que ele é homem e ele paga o sacrifício, ele cumpre a lei, e ele recebe a herança pela obediência dele, nós recebemos toda essa herança, a mesma herança, herança com. Então, um só com Cristo. Não muda tudo? Muda. Essa é a dupla honra. No lugar da vossa vergonha tereis dupla honra.